Bom dia pessoal, tudo bem? Nesse webinar a gente vai falar um pouco sobre o APS, né, que é uma ferramenta de planejamento e programação avançado para aplicação em indústrias de manufatura discreta, certo? Então, vamos começar falando um pouco sobre o que está acontecendo, né, sobre como a manufatura está dentro do nosso contexto de mercado nos últimos anos. Diversos elementos foram sendo modificados, né, dentro desse ambiente da manufatura e que eles acabam fazendo o dia a dia dos programadores da produção uma coisa um pouco mais complexa, um pouco mais corrida. Então, o pessoal do PCP fica com algumas dificuldades extras por conta dessas mudanças da manufatura. Então, aqui a gente tem alguns exemplos do que todo mundo vem enfrentando, tá? Não é só uma ou outra empresa, é meio generalizado porque é um movimento global da manufatura. Então, a gente tem a questão do aumento da demanda, né? Não é só a questão de aumentar o volume, mas também as origens dessas demandas, né? De onde elas estão vindo. A gente tem também as novas tecnologias e os materiais, então a gente tem a atualização das práticas e também das listas de materiais, né? Porque elas vão evoluindo constantemente. A gente tem a redução do lucro, que com esse aumento da competitividade associado à globalização, faz com que o mercado fique mais competitivo, né, e as margens reduzam também. Aqui a gente tem a parte do mercado emergente tendo um papel mais importante dentro do mercado global, então a gente tem um aumento da presença deles, e isso aí tem um pouco de vínculo com o que a gente acabou de falar das melhores práticas, né, e da globalização. Isso acaba permitindo que esses mercados mais novos eles possam atingir, né, uma qualidade que é exigida por mercados mais maduros. Junto desses pontos, também tem o processo de maturação da legislação em diversos âmbitos, né, ambiental, de segurança, de qualidade. E, por fim, a gente tem o nível de complexidade dos produtos, em especial pelo conceito de customização em massa e a melhoria dos processos produtivos. E dentro desses modelos de produção que a gente tem, né, a gente tem os mais comuns, né, que acabam sendo o Make to Stock, né, o MTS, que é aquela produção contra estoque, e a produção contra pedido, que é o Make to Order, né, o MTO. E cada um desses modelos produtivos, ele tem algumas características próprias, né, que acabam trazendo forças ou fraquezas dependendo de algumas variáveis. Então, por exemplo, a gente tem a produção MTS, né, que também é conhecida como produção empurrada, com uma maior padronização, né, os lead times menores, por você ter menos variabilidade, você tem maior eficiência por ser um processo mais repetitivo e tem custos menores, muitas vezes relacionados ao fator de escala. Já no ambiente do Make to Order, né, o MTO, a produção é puxada pelos pedidos e a customização dos produtos é uma realidade, né, que é uma demanda de mercado. E nesse modelo também tem uma flexibilidade maior para poder atender às variações do produto e o estoque em processo ele é reduzido em volume e há uma redução do risco na previsão, né, por causa dessa produção que só é iniciada depois que o pedido é feito. E dentro do caminho completo, né, dessa cadeia produtiva, o elo que demanda mais atenção é o do produtor, né, porque ele precisa atender os requisitos tanto do comprador quanto trabalhar com o que o fornecedor tem para disponibilizar para ele, né? E então, assim, dentro do universo dessas indústrias, né, que trabalham com manufatura discreta, de médio porte, não que isso seja exclusivo de médio porte, mas a gente está focando no médio porte, isso acaba refletindo um pouco também no pequeno porte, um pouco também no grande porte. A tendência, né, o desafio do mercado é a gente trabalhar com um modelo ágil, ou seja, aquela produção contra pedido, que é mais rápida, você vai ter mais flexibilidade de produção, né, menos trabalho em processo. E para a gente conseguir trabalhar nisso, a gente tem que ter um foco especial na gestão das nossas capacidades, né, tanto de setores quanto de recursos individuais, e trabalhar no status da produção diariamente. Então, é fazer essa análise dos resultados que a produção está trazendo para a gente, para conseguir fazer com que possa haver esse alinhamento entre a produção e a programação. Mas em termos práticos, né, como é que a gente consegue fazer essa gestão
da complexidade do PCP dentro de um ambiente cheio de variáveis, né, e que está mudando a toda hora. Então, assim, existem diversas ferramentas, né, que foram adaptadas para gerenciar tudo isso. O exemplo principal que a gente tem é a famosa planilha, né, que tem uma macro, que chama outra planilha, que tem um link quebrado e assim por diante. Então, esse é um modelo que é muito utilizado, tá? Não é que esteja errado, mas assim, na época era a tecnologia que tinha disponível, mas ele está um pouco desatualizado com o que a gente tem de boas práticas de mercado. Então é um modelo de gestão que ele vai trazer dados discrepantes, eles estão desatualizados muitas vezes, né? Porque em especial pela velocidade com que os dados vão sendo atualizados da produção e de outros setores, e eles estão desconectados entre sistemas, tá? Então, assim, eu sei que essa é uma realidade de muitas empresas, mas também é importante saber que tem uma luz no fim do túnel. E a pergunta que aparece agora, né, é o que as melhores empresas do setor usam para fazer essa programação? Então, assim, as melhores empresas do setor não são necessariamente grandes empresas, né, multinacionais e que faturam milhões de dólares em exportação. As boas práticas para programação e planejamento, elas podem ser adotadas por empresas de todos os portes e segmentos. Então, uma empresa pequena até uma empresa grande pode usar, e a prática é a mesma. Então, aqui a gente traz dois exemplos de como que a gente pode melhorar o nosso processo de programação. Então, a gente tem a parte de trabalhar com os dados de programação em tempo real para estar com uma programação alinhada com o chão de fábrica, isso é muito importante. E, dois, melhorar o processo de integração entre os sistemas, para que a informação trafegue mais adequadamente entre o RP, o MES e os outros sistemas que são usados para alimentar a fonte de dados da programação, né, para o pessoal do PCP. Então, assim, aqui a gente começa a ter uma base de dados já mais confiável, em teoria, né, porque você vai ter informações que são mais confiáveis dos sistemas que alimentam, e daí a gente pode trabalhar com sistemas APS que vão ser holísticos, então eles vão enxergar todo o setor de uma forma integrada. Então, essa integração que a gente acabou de comentar aqui vai fazer com que esse alinhamento dos setores faça uma programação mais eficiente e mais eficaz, fazendo com que todo mundo consiga enxergar o que está acontecendo ao longo do processo. Bem, assim, a gente tem aqui um resumo de alguns benefícios, né, que acabam vindo do uso do App Center APS. Então, assim, o software APS ele tem um impacto direto nos drivers de valor do negócio, né? E desses indicadores, eles podem ser mais operacionais, né, como é o nível de estoque, por exemplo, até elementos mais estratégicos, como é o caso do time to market. E esses impactos eles são eficazes quando você usa um software que tem uma abordagem mais holística. Então ele é integrado com os outros setores, ao invés de ser desconectado e funcionando por meio de silos, né? E aqui a gente tem alguns benefícios medidos dentro da base de clientes da Siemens, né, após essa adoção do App Center APS. Então, se a gente olhar aqui do lado esquerdo, a gente tem que houve uma melhoria que vai desde 50% a 90% da taxa de pedidos entregues no prazo. Aí agora passando para o lado direito, né, a gente tem uma melhoria de em torno de 25% na produtividade, né, isso aí está relacionado com o uso da capacidade instalada da fábrica. Esse mesmo valor, né, de 25% foi a redução do tempo de ciclo. Teve também a melhoria de 50% na redução dos estoques de matéria-prima, né, representando uma compra mais assertiva. Então, você compra o que vai usar, né? Bem, então assim, essa parte do App Center APS, né, é interessante a gente trazer um resumo das principais características dele, que acabam sendo o fato dele ser um APS integrado desde a parte da origem dos dados, né, passando pelos processos de produção, até a etapa de embalagem, expedição, né, do início até o fim. Ele baseia-se numa programação colaborativa, né, que otimiza essa comunicação entre os setores. Ele também permite esse gerenciamento de restrições de um modo mais flexível e adaptável, para que a gente consiga fazer essa adequação ao seu modo de produzir específico, né?
E por fim, ele tem esse processo de implementação progressiva, né? Então ele permite que você colha os frutos do próprio software ao longo do processo de implementação, antes mesmo que ele tenha terminado. Então o próprio processo já permite que você colha frutos. Bem, para que seja possível que a sua empresa tenha um APS holístico, né, existe a demanda de integração entre os sistemas, de RP, de MES e os demais que estiverem envolvidos na coleta de dados, né, e o input dos dados. Então, devido à forma como o App Center foi estruturado, ele permite essa integração com qualquer sistema de uma forma bem simples e estável, tá? Permitindo que tanto o planejamento quanto a programação da produção sejam confiáveis. E aqui a gente tem um diagrama na direita, né, que ele mostra algumas etapas do processo que são necessárias para que o App Center APS auxilie nas atividades do seu PCP. Então, é o processo de trazer as ordens de produção, as demandas, as restrições. Também menciona o processo de atualização de dados, a geração da sequência de produção, a análise de cenários possíveis, né, e a liberação para a fábrica. Bem, um outro ponto de diferenciação do App Center APS é o fato de trabalhar com modelos de capacidade finita, né. Isso quer dizer que ele atende às restrições da sua fábrica e ele não sugere que seja produzido mais do que a sua capacidade instalada. E essa característica ela traz dois benefícios muito importantes, né? Um, que vai ser o melhor uso dos recursos, e dois, que vão ser programações verdadeiramente viáveis, né? Então, são programações que já estão prontas para serem liberadas para a fábrica. Então, isso acontece porque a programação leva em conta os recursos da fábrica, as restrições de cada equipamento, os processos que estão envolvidos na produção de cada produto individualmente, os calendários individuais dos recursos, né, se ele trabalha com um turno, dois turnos, se tem diferença entre horários de almoço, por exemplo. Enfim, em resumo, é possível aumentar o rendimento, reduzir o estoque de material em processo e de matéria-prima. E daí ele fornece o que podemos comparar como se fosse uma bola de cristal para o planejador usar no nível do chão de fábrica. Bem, e para conseguir trazer todas essas possibilidades, né, o App Center, que é uma família de produtos do mundo da manufatura, busca atender às necessidades individuais de cada perfil de empresa. E o modelo de implementação progressiva faz com que, ao mesmo tempo em que o projeto APS avança, você melhora os seus processos internos de programação, tá? Né? Junto desse modelo de implementação progressiva, né, o App Center APS é personalizável, de modo a atender aos requisitos de cada empresa, para conseguir realizar tanto um planejamento quanto uma programação de qualidade. Bem, agora para a gente conseguir ilustrar como que o App Center APS consegue trazer os benefícios para a empresa depois do processo de implementação, a gente vai trazer o case aqui da Mazaba, né, do Canadá. Né, então, a Mazaba ela foi fundada nos Estados Unidos, né, e depois abriu um novo ramo de atividade no Canadá, e ele é um fabricante de equipamentos de mineração e agregados, né. Ele trabalha com linha de esteiras transportadoras, maquinário para britagem, peneiramento, lavagem, né, tudo que está relacionado à mineração. E eles tinham três grandes desafios, que eram atender a crescente demanda dos clientes por plantas, né, a planta completa de mineração customizada, resolver essas mudanças frequentes de prazo dos clientes e melhorar a precisão e a linha de comunicação com o departamento de engenharia e de vendas. Bem, no caso da Mazaba, né, a solução adotada foi a versão do planejamento e do sequenciamento, né, o planning e o scheduling. E com isso eles acabaram tendo uma resposta mais rápida com relação às alterações de data de entrega dos clientes. E isso refletiu num aumento de 15% dos pedidos entregues no prazo, né, do planejamento de operações otimizado e uma flexibilidade maior no processo de fabricação. E aqui a gente traz um segundo case, né, que é o da Narayan PowerTech, para poder comparar com o que a gente acabou de ver, né, da Mazaba. Bem, a Narayan, né, a PowerTech, ela foi fundada na Índia, né, e ela trabalha com parte de projeto e fabricação de transformadores e os instrumentos personalizados para o mercado de energia e de serviços públicos, né.
E eles tinham três grandes desafios, que era a parte de gerenciamento e do desenvolvimento de produtos com um mix dinâmico, né, porque é um mercado muito rápido. Eles também tinham um problema de tratar com eficiência a demanda dinâmica, né, do cliente, pedidos urgentes, e melhorar a produtividade e facilitar a sincronização da cadeia de valor. Aí no caso deles, a opção da solução também foi a parte de planejamento e de sequenciamento, né, o planning e o scheduling, e isso acabou impactando muito positivamente no prazo de entrega, então eles tiveram um aumento de 95% das entregas no prazo. Eles reduziram o lead time, né, o tempo total de produção deles, em 40%, e eles otimizaram, né, essa utilização do estoque. Então, eles aumentaram em 5% a capacidade de utilização do estoque deles. Então, pessoal, agora sobre o OPS para manufatura discreta é isso que eu tinha para falar, né? Se vocês tiverem alguma outra dúvida sobre algum outro setor ou algum outro tamanho de empresa, ou alguma outra dúvida relacionada à digitalização, né, indústria 4.0, eu convido vocês a entrar aqui no site da gente, né, da PS3, e a gente tem bastante material para vocês se atualizarem, né, conhecerem um pouco mais da própria indústria 4.0 e do nosso portfólio. E se vocês acharem relevante, a gente pode bater um papo, conversar, ver se tem alguma coisa que a gente possa conversar com vocês e a gente pode contribuir, certo? Então, beleza? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.